Olá, aqui é a Kate Oliveira do Costura Surpreendente e hoje eu vou falar sobre modelagem. Quais materiais adequados, quais acessórios você precisa ter, que tipos de materiais são usados para produzir os moldes e como organizá-los. Hoje eu estou aqui no meu ateliê, tem essas páginas do Iole, que eram do livro da minha avó, de 1900 e bolinha, e essa máquina, que é uma relíquia que eu ganhei de uma aluna de 1946, que eu ainda tenho esperança de ver funcionando. E esse é o cantinho que eu separei para estar gravando essas dicas para vocês. Então, se você quer aprender como conservar os seus moldes e o que precisa para produzi-los, continue assistindo esse vídeo até o final. E eu vou fazer dois pedidos para vocês, um agora e um no final. Agora eu vou pedir para você assinar o nosso canal. Em algum lugar aqui no vídeo vai ter um botão. É muito importante pra gente que você assine o canal. Let's go, costureiros! Então eu vou mostrar para vocês quais opções de materiais para produzir os seus moldes. Cada um tem um objetivo, e uma utilidade. Nenhum é melhor ou pior. O papel é o mais conhecido, porque é uma superfície que não escorrega tanto, você vai conseguir conservar o seu molde por bastante tempo. Tem gramaturas diferentes de papel, eu uso papel pardo, já usei mais grosso para moldes que são de coleção, que vão ficar sendo usados durante muito tempo. E também uso folhas finas, no caso de modelagens de clientes, que são modelagens que eu só vou usar algumas vezes ou só uma vez, e eu não me preocupo em usar um papel tão grosso. Mas existe papel pardo de várias gramaturas. Você pode encontrar também no metro, tem como comprar folhas. Eu costumo comprar em metro porque sai mais barato e tem um comprimento maior, uma largura melhor e rende mais. No caso do murim, o murim é usado para mulagens, que são modelagens feitas no corpo da pessoa ou no manequim. Então ele é um tecido, ele é uma espécie de tecido que é usado para fazer a peça prévia, Seria um piloto da peça, uma peça que não será usada, que está ali só para ser provada e depois é aberta e utilizada como molde. O murim é utilizado nos métodos de mulagem, que é essa modelagem 3D. Eu costumo usar quando eu estou desenvolvendo modelagem para moda festa e principalmente para noivas, porque os tecidos são caros e delicados, então eu testo primeiro nesse tecido para fazer as provas, os traços, as alterações, recosturar o molde para testar de novo, para não desgastar as rendas, para não desgastar o tecido que vai ser usado para a peça. Só depois das provas feitas, aí eu passo aquele corte para o tecido. No caso do TNT, foi um material que eu tive uma sacada de usar para minimizar os custos, porque no meu curso eu ensino modelagem e eu quero que as alunas vistam a peça antes de cortar o tecido. Então, para que elas economizassem, como o murim ele custa um pouco mais, eu resolvi usar o TNT, que tem também um efeito de tecido, não tem um caimento tão bom, mas pode ser utilizado assim como um murim. Só que fica mais popular, tem mais fácil acesso, não vende só em loja de tecido, tem em papelaria também. Então eu achei melhor propor no curso de utilizar o TNT, mas ele acaba tendo a mesma função do murim. Ele é um material para você provar na pessoa, a modelagem antes de cortar o tecido, é um material que você pode vestir. Porque o papel é muito duro, é mais difícil você vestir uma modelagem de papel. Tem gente que consegue, mas você danifica a modelagem. Então são essas três utilidades. O papel para modelagens planas, moldes definitivos que você quer conservar. O murim para modelagens 3D ou mulagem, para você poder vestir a modelagem antes de cortar o tecido. E o TNT com a mesma utilidade também. É uma modelagem que você pode vestir, pode riscar, fazer alterações e nada impede também de conservar, de guardar. Só que o TNT e o murim, você tem que ter mais cuidado, porque vai amassar, você depois vai ter que dar um jeito de passar, então é legal também ter o cuidado na hora de guardar. Então, cada um tem sua vantagem, e exige os seus cuidados.
E era isso que eu queria falar sobre os materiais usados para produzir molde. Anteriormente eu falei sobre os materiais ideais para a confecção do molde. Agora eu vou apresentar alguns materiais que são muito importantes para você que quer modelar. No início, quando a gente está começando a comprar os nossos equipamentos, as nossas coisas, a gente acaba gastando às vezes no que não precisa, comprando coisas demais ou coisas de menos, e no decorrer do caminho vai descobrindo o que é necessário. Aqui eu já vou dar um apanhado sobre o que realmente vale a pena ter, né, desses materiais que você vai usar mais. E também vou falar em um outro momento sobre a organização dos moldes. Envelopes. Os envelopes nós utilizamos para guardar as modelagens separadas. No caso de coleções diferentes, é legal porque você vai ter uma caixa com as modelagens de uma coleção e de outra coleção, vai poder separar. Então é um material interessante de investir. Os clipes, para você separar também um kit de modelagem do outro, mesmo que você não utilize o envelope, você pode prender o kit de modelagem com o clipe. Então também é um material importante. Eu gosto de usar os clipes maiores, porque às vezes a modelagem tem várias peças. É um vestido que tem vários pedaços, é uma saia que tem vários pedaços. E aí são muitas camadas de papel. Se for um clipe pequenininho, ele vai entortar e não vai servir. Seu molde vai acabar se misturando. E é muito chato quando você guarda vários moldes e eles se misturam e são moldes de coisas diferentes e você vai gastar um tempão para entender o que é de que e separar tudo, e a gente não quer perder tempo, né? Então vamos utilizar os clipes. Fita adesiva é importante, assim como a cola, porque tem alguns momentos que você precisa às vezes emendar um cantinho ali que foi mal calculado, ou você resolve colocar um detalhe que não estava planejado, e você precisa emendar o papel ou outro material que você está trabalhando, então precisa realmente ter fita e cola. Eu gosto de usar cola em bastão, porque a cola em bastão não faz sujeira, não mancha a mesa, e ela é mais prática também, então acho que é melhor a cola em bastão. Geralmente eu já compro tudo em uma quantidade melhor, um tamanho maior, para economizar, né? Para não precisar toda hora ficar comprando tubinhos pequenos. O lápis, eu gosto de usar os lápis de desenho, né? A partir do 3B, 4B até o 9B, porque são lápis que marcam melhor tanto tecido quanto papel. E a caneta, um canetão, né, para marcar as modelagens, para fazer as indicações de como você vai cortar, qual material você vai utilizar, que logo eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto. Uma tesoura para corte de papel, isso também eu explico em um outro vídeo, como você escolher a sua tesoura ideal. As réguas de modelagem, que são réguas que eu ofereço no meu curso, um kit que contém essas réguas, mas são réguas que você pode comprar separadamente também, e são régua curva francesa, o esquadro e a régua de gancho e decotes, que basicamente são as réguas que você vai usar para fazer todas as modelagens. Uma coisa importante também é a carretilha, que é usada para fazer marcações e espelhar partes do seu molde, porque às vezes você vai fazer um projeto que tem vários recortes, vários detalhes, e para você não perder tudo que você desenhou e acrescentar margem só em algumas partes ou espelhar alguma parte, você vai utilizar a carretilha para marcar em cima do papel carbono. Existem carretilhas maiores, menores, eu gosto das menores, as que tem essa parte menor, porque elas marcam com mais firmeza. As maiores geralmente dão um espaço maior entre um traço e outro, e aí você tem que ficar se esforçando para enxergar, dependendo da cor do carbono. O papel carbono é muito importante também nesse processo que eu falei sobre a carretilha, para espelhar pedaços, para fazer marcações. O carbono acaba sendo utilizado também nos tecidos,
E é importante escolher uma cor que possa servir para praticamente todas as cores de papel e tecido. Uma vez eu comprei um amarelo, ele ficou meio que apagado no papel pardo, eu não consegui utilizar. Ele não serviu para tecido também, porque se misturava com as estampas, então foi um material que eu perdi. Então eu resolvi comprar o rosa, porque o rosa não suja tanto o material que eu estou utilizando embaixo e aparece em quase todas as cores, claras e escuras. No caso do azul, que é aquele carbono de papelaria, eu não indico, porque ele suja a mesa, suja o papel, suja o tecido e aí vai te dar um trabalho a mais para limpar o material depois. Também utilizamos apontador, borracha, não coloquei aqui porque são materiais básicos, né, que geralmente a gente tem em casa. Mas esses materiais que eu apresentei aqui são os que você geralmente precisa comprar, né, que nem sempre tem em casa. Então foi esse o apanhado sobre os materiais necessários para produzir a sua modelagem. Então, após ensinar para vocês os materiais mais utilizados para confeccionar os moldes, eu vou mostrar o que eu escrevo nos moldes, né? O que a gente precisa escrever na modelagem. É um ponto importante porque você nem pode pecar pela falta e também não pode pecar pelo excesso. Muita informação na modelagem vai deixar você confuso na hora de fazer o seu corte, né? Às vezes você apenas modela e tem alguém que vai cortar e alguém que vai costurar. Então, imagina que outra pessoa vai cortar com a sua modelagem. É isso que eu procuro fazer quando vou produzir os meus moldes. Geralmente sou eu mesma que corto, mas eu tento trabalhar o que estou escrevendo como se quem fosse cortar fosse uma outra pessoa, porque assim qualquer pessoa que trabalhar com a modelagem vai entender o que a peça pede. Então, a primeira coisa que você precisa escrever é qual modelo, qual tamanho e se trata da frente ou das costas da peça que você vai cortar. Aqui no caso eu tenho uma saia midi, é uma saia simples, uma saia reta. A saia midi no molde da frente, vou separar para ficar mais claro. Está escrito saia midi, tamanho P, ou um P entre aspas, frente. Cortar uma vez. Então eu escrevi o nome do modelo, é uma saia midi, eu poderia ter dado o nome, saia Paula, saia Gracinha, qualquer nome, pode ser o nome do modelo. Eu poderia também só colocar uma referência, por exemplo, eu faço uma coleção, tem 20 looks. Eu posso colocar look 001, por exemplo, pode ser o número ou o nome do modelo. Vou colocar o tamanho, pode ser PMG, GG, o tamanho, né, que se refere às medidas. Posso colocar também se se trata da frente ou das costas. Aqui no caso é a frente da saia, né, uma saia inteiriça. E quantas vezes eu vou cortar, porque dependendo do que está escrito aqui, quantas vezes a peça vai ser cortada, é que eu vou saber como dobrar o tecido. Então essa informação da quantidade de vezes que a peça vai ser cortada é muito importante. Algumas pessoas têm dúvida quanto a isso, é só pensar no que forma a roupa. Por exemplo, eu vou cortar uma saia. Quantas frentes eu preciso para ter uma saia inteira? Apenas uma frente. No caso de uma frente inteira, como está aqui. Então, cortar uma vez. Outra informação importante é em que posição eu vou colocar esse molde no meu tecido. Como eu sei indicar isso? Eu vou colocar uma linha no sentido que eu quero cortar a peça. No caso aqui, está no sentido vertical com relação à peça. Não com relação a mim, mas com relação à peça, no sentido vertical. Isso aqui foi feito quando a peça ainda estava no retângulo da modelagem, antes de cortar o molde. Aí, com o esquadro, com a régua, eu tracei o fio, que vai ser alinhado com o fio do tecido para que a peça seja cortada corretamente. E aí eu vou indicar onde é o fio, para que a pessoa que vai cortar saiba o sentido que ela tem que colocar a modelagem. O que mais que eu posso acrescentar no meu molde? Aqui eu vou ter um cos de elástico que vai ser dobrado na hora de costurar. Então eu já indiquei que
Nessa parte vai um elástico com largura de 4 centímetros. É obrigatório escrever os aviamentos? Não. Para isso existe a ficha técnica, que vai acompanhar o kit de modelagem, você vai poder colocar tudo sobre aquela peça. Eu gosto de colocar porque eu gosto de ter um panorama do que vai ser gasto naquela peça quando eu estou modelando, já que eu faço todos os processos. Eu desenho, faço croquis, eu faço a modelagem, faço corte, faço a costura, então eu gosto de me ajudar nas outras etapas. Então, se você já coloca indicação do material que vai ser usado, de quanto você vai gastar de tecido, que aviamentos que você precisa, qual metragem, tudo certinho, isso já facilita a próxima etapa. Se você já faz marcações no seu molde, repete no seu corte, você vai facilitar a próxima etapa e ganhar tempo, né, na produção dessa peça. Então, quanto mais informação importante você colocar, melhor. Eu acho desnecessário escrever se é no tecido estampado, se é no tecido liso, mas acho importante, por exemplo, você indicar quais tecidos você pode usar para aquela modelagem. Porque às vezes você vai ter uma modelagem que ela serve para malha, mas se você cortar num outro tipo de tecido, vai ficar pequeno, porque o tecido não vai esticar. Então, se você vai produzir muitos moldes, eu já tenho muitos moldes, é bom indicar, que às vezes você vai ter o mesmo modelo para malha ou tecido. Se você não indica, você pode acabar trocando os tecidos e tendo um prejuízo. Agora eu vou mostrar a parte das costas da saia, a parte traseira, porque tem outras informações. Aqui tem a indicação do fio, que é o próprio formato da parte das costas. Saia midi, eu repito o nome. Se a modelagem tiver 20 peças, você vai escrever nas 20 peças, saia midi, para você saber que faz parte do mesmo kit. E você vai escrever o tamanho novamente, se refere a costas ou frente, e quantas vezes você vai cortar. Aqui, como a saia tem um recorte traseiro para fazer uma abertura, para dar movimento, ela tem 2 pedaços, então eu preciso de 2 partes das costas para formar uma saia. Escrevi cortar 2 vezes. Indico o fio novamente para saber como eu vou posicionar essa peça. Normalmente tem a linha e tem uma setinha, que a pessoa entende para qual sentido ela vai colocar a modelagem. Aqui eu já fiz uma indicação de aumentos, no caso de mudar os manequins, mas isso é opcional, você também pode ter um molde para cada tamanho. E os tecidos, no caso desse molde eu posso cortar em couro ecológico, suede, montaria, fit crepe, viscolaicra, malha ribe. Então eu já coloquei aqui um panorama dos tecidos que eu pretendo utilizar com essa modelagem. Então era isso que eu queria explicar nessa parte do vídeo. O que você precisa escrever para que o seu molde fique inteligente, né? O que você precisa escrever para não carregar tanto o molde e para que qualquer pessoa que precise manipular esse molde entenda como ela vai fazer o corte dela. E para finalizar, eu vou mostrar as maneiras que você pode usar para guardar as suas modelagens. Isso vai muito do espaço que você tem disponível para isso. Isso vai muito do que você tem para guardar, porque às vezes você tem poucas modelagens que você está começando a produzir num curso, ou algumas que você tirou da revista, não são muitas. Então você não vai ter problema em utilizar uma pasta com plásticos, um catálogo para ir guardando cada modelagem numa folha e com o nome visível da modelagem ou com um post-it escrito do que está se tratando ali. É uma das formas, é uma maneira de economizar espaço e para você ter de fácil acesso, que você também pode carregar, caso você precise ir trabalhar em algum lugar ou você precise levar para aula. Você tem como levar sem danificar e com o tempo também de uso conservar suas modelagens. Então é uma opção barata e uma opção bem organizada para guardar as modelagens. Outra forma que você pode utilizar, que é a que eu tenho utilizado atualmente, é colocar suas modelagens dentro de envelopes. Cada envelope com um modelo, um tamanho específico, e você fecha com clips
e pode usar uma caixa organizadora para ir colocando esses moldes. Você vai organizar por coleção, por temporada. Isso é uma dica para quem já tem uma demanda maior, já utiliza bastante modelagem, tem que separar uma modelagem, uma coleção da outra, né? E quem tem espaço também para guardar. Do mesmo modo, se você tem muita modelagem, mas prefere utilizar a pasta, você também pode guardar numa caixa organizadora. Tudo que você puder fazer para preservar o seu molde de poeira, de mofo, e deixar ele mais reservado para também não poluir visualmente o seu ateliê, é legal. Também tem uma outra forma, eu já guardei assim, acho legal, quando eu tinha um ateliê um pouco menor, tinha uma mesa de alfaiate, que era uma mesa mais larga, eu coloquei alguns ganchinhos e pendurava as minhas modelagens. Também já utilizei espigões, araras, para pendurar as modelagens. Eu gosto dessa forma também, porque fica de fácil acesso, mas tem a questão do espaço, da poeira, que às vezes acaba incomodando. Então são essas 3 opções.